O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre o trabalho e a riqueza gerados por uma nova categoria de trabalhadores no Brasil, os catadores. Conosco, a pesquisadora do IPEA, Fernanda Lira. Vamos ouvir o que pensam dois senadores sobre o assunto. A extinção desses lixões com os aterros sanitários e a aplicação na integralidade da lei dos resíduos sólidos vai facilitar o trabalho dos catadores, não dos lixões, mas dos catadores em residências, em condomínios, não é? A gente tem que mudar muito a cultura brasileira no sentido de que a população cada vez mais tenha o hábito da separação do lixo. Questão essencial para a vida do país. O Estado brasileiro está caminhando mais rápido até do que a visão dos empresários que não, eu diria, não estão ainda focados nesse nicho. E a gente sente que outros países no mundo já estão na frente. Estive agora, por exemplo, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e um país onde tem fartas fontes de água, mas já trabalham o reuso da água há muito tempo. E nós ainda estamos engatinhando nessa parte. Fernanda, o senador José Medeiros fala de um assunto importante, que é a questão do reuso de água, mas também da questão do lixo que é produzido, danificando os mananciais de água. Como é que é essa ligação entre produção de lixo e mananciais de água? Tem uma parte interessante, porque a partir do momento que você recicla mais, você vai economizar água, principalmente na produção desses materiais. E quando você reutiliza mais, você também vai economizar água na produção. Isso é interessante lembrar que como que está a situação hoje desse grupo de catadores que fazem esse trabalho, porque diretamente o catador não faz o trabalho de reciclar a água, mas quando ele faz o trabalho de reciclar materiais sólidos, né, ele está, de certo modo, ajudando o país todo a diminuir a quantidade de consumo de água que a gente viu nos últimos tempos, que é uma grande situação de crise no país relacionada ao consumo de água. A gente precisa assumir essa responsabilidade como cidadão e como cidadã. Desses catadores, eu preciso falar que foi a partir desse olhar que eu comecei a me aproximar deles no conceito de racismo ambiental. Qual que era a ideia? Um professor americano nos anos de 1987, por aí, foi estudar a situação do lixo tóxico nos territórios de populações negras nos Estados Unidos. E olhando esse trabalho, eu falei, será que a gente faz a mesma coisa no Brasil? Como será que a gente faz no Brasil? E eu fui perceber que os lixões, que a gente citou aqui da Estrutural, em Brasília, mas outros tantos nas regiões No trabalho, vocês fizeram avaliações em vários lugares do país, né? Tem vários profissionais. Isso, e o trabalho é bem diverso com relação à regionalidade, né? Ele fala de praticamente todas as regiões do país em diversos estados. Então, quando a gente olha o lixo, em sua grande maioria, ele não está nos bairros nobres das capitais. O lixo está nos lugares onde tem, em grande maioria, populações negras, onde tem a população mais pobre, onde tem a população que não está nos lugares que são mais valorizados. Isso é interessante também notar como que é a questão racial dos catadores. Na pesquisa que nós fizemos com base no Censo Demográfico de 2010, o que nós vimos é que aproximadamente 70% dos catadores e catadoras se declaram como negros e negras. Então, a população mais pobre do país, né? Infelizmente, essa interseccionalidade acontece por causa do racismo. Essa é a resposta que está colocada aí. Não fosse o racismo, a gente teria oportunidades iguais a essa população negra e negros, como a gente tem para brancos e brancos. Mas a gente tem uma questão aí. E essa questão é, onde está o consumo? Quem tem acesso à renda mais? A renda e o consumo estão nos bairros nobres, mas o lixo, que ninguém quer ver, está sendo jogado no bairro da população negra. E foi nesse olhar que eu comecei a ver quem são esses catadores, por que esse grupo está cuidando do que a gente não quer cuidar, do que a gente, como sociedade, não aceita olhar. Mas eles estão dando uma lição de organização. Muito. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da organização dos catadores. Esse número de cerca de 500 mil catadores no país é real, é isso mesmo? E como é que eles estão organizados? É cooperativa, não é cooperativa? É simplesmente gente que recolhe e vai direto no posto de coleta, no entreposto da indústria para vender? Como é que está essa organização? Esse novo setor produtivo, porque de verdade começa a ser um setor produtivo, né? Como é que está esse novo setor produtivo? Você tem hoje catador que começa a catar por um perfil porque ficou desempregado e cata e vende ali em quantidade pequena para sobreviver, que é conhecido como os catadores avulsos, mas a maioria dos catadores hoje eles estão ou associados ou cooperativados. Desse grupo de catadores associados e cooperativados, a gente tem uma percepção, pelo mesmo dado do censo de 2010,
que são em torno de 400 mil catadores declarados como catadores e catadoras no censo. O que acontece? Muitas mulheres não se declararam como catador ou catadora como a primeira profissão. Então, colocou, por exemplo, você é costureira, mas você também é catadora. Então, a maioria colocou, eu sou costureira, não colocou catadora. Então, a gente viu um pouco a ausência com relação ao valor de catadores, a quantidade de catadores declarada pelo movimento, que é de 800 mil. Já um outro trabalho de colegas do IPEA, que fizeram de modo aproximado, usando dados principalmente do SEMPRE e de algumas cooperativas, eles chegaram a valores entre 400 a 600 mil. Então, o que a gente consegue perceber hoje é que o valor menor de quantidade de catadores no Brasil é de 400 mil e o valor maior, o limite máximo, seria 800 mil. Então, assim, acho que num próximo censo a gente vai conseguir perceber, porque nesse censo anterior a gente usou algumas categorias como coletor e classificador, visto que ainda o censo não tinha inserido a categoria de catador de material reciclável. Com a entrada da indústria, né, com o setor de produção de mais alta renda, tendo essa percepção da importância da reciclagem, principalmente hoje já existe muito no Sudeste, né, várias indústrias de reciclagem de vários tipos de materiais. Com a entrada dessa indústria mais formal, como é que você acha que fica esse papel do catador? Porque a gente tem alguns números, eu queria que você me dissesse se eles são reais, que a gente tem um potencial de geração de produto interno bruto, para falar nessa questão mais econômica, de cerca de 8 bilhões ano, com esse trabalho de reciclagem de materiais. É isso mesmo? Isso foi colocado em 2010, o que a gente deixava de produzir, né, deixava de conseguir no Brasil 8 bilhões ano. Se você colocar que o país vai fortalecer a indústria da reciclagem, a gente vai avançar cada vez mais. O que eu disse, no limite 100%, obviamente um sonho de reciclagem, você vai disparar a quantidade de renda que chega para o país, né? E principalmente para o catador e para a catadora. Mas tem um ponto muito interessante disso, perceber que é aí que está a grande importância das cooperativas e das associações, porque esse trabalho, que é um saber, que é um conhecimento, que exige uma técnica, né, e que exige uma tecnologia, está relacionado ao catador. Por isso que o livro ficou dividido em 3 partes, né? A primeira, onde a gente coloca o catador na sua individualidade. Quem é o catador? Qual é a identidade do catador? Quem são essas mulheres que estão catando? Qual a perspectiva de gênero e racial desses catadores? Essa é a parte individual. A segunda, a gente entra com a parte coletiva. Quais são as cooperativas, como são as associações, como funciona o trabalho de capacitação das cooperativas e associações. E, por fim, a parte tecnológica, da técnica, do saber, do conhecimento, no sentido de precisamos de tecnologia. Um dos argumentos que eu tenho para a gente avançar na indústria da reciclagem, ou seja, na cadeia da reciclagem no Brasil, é que a gente vai ter que fortalecer essas 3 áreas. E esse fortalecimento vai ter que ser, ainda que a gente tivesse feito uma política do pró-catador, uma política que aconteceu, uma política pública que aconteceu a partir de 2003, se manteve em 2010, a gente avançou muito nessa política, a gente precisa avançar mais no fortalecimento. Como que vai ser? A gente precisa fortalecer de modo de infraestrutura essas cooperativas, a gente precisa fortalecer com capacitação os catadores e as catadoras, a gente precisa fortalecer, acredite, com educação os consumidores e as consumidoras para saberem separar o lixo e entender que se juntar, vira lixo. Se separar e deixar limpo e organizado, vira dinheiro. Aí você falou em 2 pontos interessantes. Primeiro é o ponto, que é o usuário, é o consumidor de qualquer produto, né? A gente hoje tem uma educação já quase bastante difundida de separar em lixo seco e lixo molhado, sendo que lixo seco se junta um tanto de tudo, junta a lata, a caixa de leite, a embalagem de plástico, a garrafa vazia, só que eles não estão realmente secos, eles têm resíduos. E você tem já a questão da logística reversa, que também é um ponto da Política Nacional de Recursos Sólidos, a implementação de logística reversa tanto pelos vendedores, pelos mercados, pelo comércio, quanto pelas indústrias também, pelos fabricantes. Como é que fica essa triangulação aí? É necessário se implementar no Brasil uma separação mais detalhada em casa, como existe na Europa, onde você tem que separar vidro é só vidro, papel é só papel, metal é só metal, plástico é só plástico, e com essa entrada da logística reversa, como é que está essa triangulação aí? Eu acho que não vai ter receita para o Brasil, até porque essa nossa proporção continental, encontrar receita para o país todo, gera uma dificuldade. O que a gente tem é que cada local,
cada município, seja ele individual ou em consórcio, onde se juntam mais de um município, vão ter que estabelecer, e aí vem a importância do plano municipal de reciclagem, né? Qual que é a perspectiva que vai ser interessante para aquela população. Porque em alguns lugares funciona separar vidro, papel, latinha, depois orgânico. Em outros lugares não funciona. Então a gente vai ter que, cada lugar vai ter que trabalhar na melhor forma de fazer essa coleta. Por exemplo, em Brasília, eu vi que tem muitos pontos, né, de coleta de material reciclável. E esses pontos realmente estão cheios. Então as pessoas realmente levam o material lá nos pontos. Mas será que em todos os lugares vai funcionar assim? Então eu acho que depende um pouco da formação mesmo do grupo que reside naquele lugar. Um outro ponto que você falou dessa triangulação é que a gente, quando vai fortalecer a indústria da reciclagem ou da tecnologia, a gente vai precisar, e hoje imagino que a gente vai ter que avançar nisso, entender onde estão as lacunas de indústria da reciclagem. Um exemplo, no norte, se no Amapá junta-se todas as latinhas, cadê a indústria da reciclagem para a gente enviar essas latinhas? Não vale a pena e se torna custoso trazer as latinhas do Amapá, todas para São Paulo, por exemplo. Não funciona assim. Então, a gente vai ter que tomar um posicionamento de país, de estrutura de país, para colocar toda a indústria da reciclagem no país todo e funcionar meio que por região. Bom, então nós vamos fazer um outro programa depois para falar dessa distribuição da indústria de reciclagem. O nosso tempo já estourou. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente, Fernanda Lira, tratando desse assunto, que é um assunto bastante interessante e é uma nova linha aí de economia, uma nova economia surgindo no país, né? Obrigada. Bom, agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se você quiser mandar suas sugestões e comentários para a Agenda Econômica, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até o próximo Agenda Econômica.